Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para mais um F-Hop Podcast. Eu sou o pastor Vinícius, líder aqui da F-Hop. Estou acompanhado de um monte de gente legal aqui hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever no nosso canal, também compartilhar, se essa conversa for interessante, no seu grupo de igreja, para os seus amigos. Bem-vindos, espero que tenha abençoado vocês todos esses episódios que nós temos tido de podcast. E eu estou aqui com a minha esposa. Pastora Amy, eu sou a Amy. Nós também estamos aqui hoje fazendo num formato novo esse podcast, acho que é a segunda edição, né, que a gente faz com mais de 2 pessoas. E aí nós estamos hoje com nossos amigos, companheiros de caminhada, pastores dessa casa também, pastor Kleber e Letícia. Amém? Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, sou a Lê, tudo bom? Nós vamos ter um bate-papo hoje bastante amigável, bastante descontraído, falar um pouco sobre a nossa experiência no pastoreio, falar um pouco sobre a igreja local, falar um pouco sobre chamado, vocação, sonhos ministeriais que o Senhor tem nos dado. E eu acho que de vários objetivos que o podcast cumpre na vida da social media aí, de uma instituição, para mim, o mais importante é a nossa igreja nos conhecer. Nós estamos numa cidade onde a igreja tem crescido rapidamente e muitas vezes os irmãos só nos veem de domingo, né, em cima do púlpito. E eu escuto relatos de quando eles acompanham o podcast da Amy, quando acompanharam a história de vocês dois também, como eles se sentem agora um pouco mais familiarizados conosco. Então, eu hoje fico feliz que eu acho que esse vai ser o intuito principal. Poder alcançar o coração da nossa comunidade, da nossa igreja e, claro, de todos os irmãos que nos acompanham em vários lugares do Brasil. Eu vou começar perguntando para vocês o que vocês fazem aqui na F-Hop. Contem um pouco aí da função de cada um. Nós somos pastores, mas debaixo desse título vem muita coisa. Começando por você, conta um pouquinho de como é a sua rotina aqui na F-Hop. E entre vários... A gente fala em inglês, entre os vários chapéus que você usa, né? Cite alguns para nós, para o público poder conhecer você melhor também. Bom, eu estou no pastoreio, né, juntamente contigo, com esse casal maravilhoso aí, e com os presbíteros dessa casa. Sou líder de louvor, lidero adoração na igreja local, faço parte do selo musical F-Hop Music, onde eu também lidero adoração, mas também coordeno toda a parte pastoral, espiritual do selo, direção para onde estamos indo. Acabo não me envolvendo muito no dia a dia, mas mais na área de direção. Canto na sala de oração, sou cantora, não estou liderando um time nesse momento, mas canto, faço parte de um time, porque é a minha paixão, o que eu amo fazer. E, óbvio, me envolvo com o ensino, dando aula nos cursos da nossa igreja, como o FMA, que é o curso de Fundamentos de Música e Adoração, no Fascinação, que é o nosso intensivo dos fascinados. Eu faço de tudo Faz um bastante pouco, coisa, né? de tudo um pouco. Aonde tem necessidade, eu... E mãe da Mia. E sou mãe da Mia. E sou esposa do Vini. E tenho uma casa para cuidar também. Esse é o dilema de vocês e de nós também, né? Porque eu, modéstia à parte, ajudo bastante. Vai ter gente falando aí, não é ajuda, é o teu papel. Vocês entenderam. O que você faz aqui, Clebão? Cara, eu ajudo no pastoreio da igreja, no pastoreio dos jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Eu e minha excelentíssima esposa, nós trabalhamos junto nessa frente. Ajudo nas escolas, pastoreio, atendimento pastoral semana toda, ajudo a construir a visão, né, para a igreja, o que nós vamos ensinar para a igreja, ajudo a dar a direção também teológica para a nossa igreja. Então, esse é o nosso papel e trabalhamos durante a semana. Final de semana também trabalhamos. Aí você está envolvido também com um pouco, né, ali na tua liderança na área social também, né? Sim, tem. Agora eu tô acompanhado algumas atividades. Sim, né? sim. Nós estamos começando agora, na verdade, não só começando, mas estamos colocando nova energia agora num projeto que nós estamos cuidando lá numa comunidade na Palhoça, uma comunidade que nós vamos
começar mais um trabalho de cuidado de famílias. Então, é mais uma área que eu estou agora... Estou construindo o time, estou construindo toda essa estrutura. Né? As pessoas já estão lá, ações já estão acontecendo. Então, eu estou formando essa turma para poder, futuramente, quem sabe, um dia plantar uma igreja lá, no meio da comunidade. Então, esse é basicamente a minha semana e os meus dias. Vamos lá. Eu também pastoreio a igreja junto com vocês, né? Como o Kleber falou, a gente tem a nossa energia bastante focada aí nos ministérios geracionais, então pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Isso não nos exime de cuidar do restante da igreja também, né? Porque a demanda é alta. Mas então a gente faz os atendimentos pastorais. Eu também estou bem envolvida na área de ensino da igreja e também da base missionária. Então eu ministro aí aulas, né, de teologia para os nossos cursos voltados para a comunidade, como, por exemplo, o curso de Fundamentos, que é o nosso curso de membresia, e outros, como a Escola de Desenvolvimento Bíblico, enfim, eu ajudo um pouco nessa visão aí de ensino da parte da igreja. E também, dentro da base missionária, dou aula no Fascinação, na F-Hop School, ajudo aí em algumas supervisões de teologia de música também, né, das nossas letras aí do F-Hop Music. Então, eu estou meio que envolvida um pouquinho em cada setor. E fora da igreja, eu também sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, E é mãe da Melissa. Mãe da Melissa e esposa do Kleber. Também tem uma casa para cuidar, né? Bom, Queria dizer que nós mulheres trabalhamos mais do que vocês. Não, eu tenho certeza que vocês trabalham. São fenomenais. Dá pra ver, né, gente? Vou eu aqui falar ao contrário. Eu não. Ser apedrejado e linchado em mídia social. Não. Imagina, eu vou fazer isso? Dormir sem jantar hoje à noite? Não tá maluco. Bom, nós vamos ter uma dinâmica diferente no nosso bate-papo. Nós sempre temos um script a ser seguido na conversa, mas hoje nós temos várias perguntas, né? A minha esposa fica me cutucando aqui embaixo da mesa para eu sair do telefone, mas é porque eu estou aqui acompanhando as perguntas, sabe? Que estão chegando. Elas não são ao vivo, mas elas estão chegando das nossas mídias sociais que já foram captadas. E eu quero começar... Estava pensando aqui uma coisa muito doida, né? Nós estamos aqui os 4 sentados na mesa gravando um podcast falando sobre pastoreio, chamado, convicção, igreja... Que doido, como é que a gente veio parar aqui? Sabe? Eu entro numa parada meio filosófica, já me perco nos meus pensamentos. Mas como é que foi a jornada de cada um de nós para chegar até aqui? Meio a trancos e barrancos, dias duvidando que o Senhor faria o que fez, outros dias tendo convicção sem ver nada acontecendo. Eu sinto bastante a vontade de falar e ser vulnerável em podcast, provavelmente porque eu esqueço que tem câmeras ligadas e que isso tudo vai pro ar um dia. Então eu me esqueço que tem uma equipe aqui atrás trabalhando e eu começo a conversar aqui. E até é um risco para mim, né? Porque às vezes eu vou falar coisa mais do que eu deveria. Mas todos os pastores, não tem um pastor que eu não conheço que tem os dias bons e tem os dias maus. E, às vezes, durante alguns períodos, os dias maus são mais frequentes do que os dias bons. Até em questão a nossa própria convicção de liderar e de servir, seja em qual for o ministério, a igreja, o mercado de trabalho versus ministério. Nós todos temos os nossos dias maus. O que são algumas das convicções para vocês que, nesses dias difíceis, os mantêm focados, firmados, alicerçados em continuar essa jornada que nos traz muitas alegrias? Não sejamos falsos nesse quesito, nós somos muito felizes fazendo o que a gente faz, mas tem dificuldades que eu acho que só pastor vive, né? Nós acordamos com os problemas de muitas pessoas e nós vamos dormir com os problemas de muitos. Às vezes sonhando, você está sonhando com o problema de muitos e às vezes isso consome a vida, o bate-papo, o tempo a dois, enfim. Quais são algumas das convicções de vocês? E fiquem bem à vontade para falar na ordem que vocês quiserem aí. Quando tu falava, eu penso que para mim existiu duas realidades bastante comuns assim, e que marca a minha história, que momentos de dificuldades, né,
que basicamente, né, as semanas estão sendo um pouco mais difíceis, mas esses dias não tão brilhantes. Mas no dia que eu aceitei o chamado, eu sabia que esse dia ia acontecer. Acontece esses dias, né? Mas duas coisas importantes que eu sempre tento me lembrar: do dia que realmente eu fui encontrado e de saber que pessoas me ajudaram na caminhada e que me encorajaram a continuar. Então, são duas coisas que me fazem sempre lembrar, né? Eu até vou citar um exemplo aqui, que, né, a Amy está aqui na minha frente, nós estamos aqui, e vai fazer bastante sentido. Quando eu me converti, eu realmente recebi esse chamado do Senhor. Só que na jornada, a gente tende a esquecer nesses momentos difíceis. A gente esquece, né? E um desses momentos, principalmente quando eu estava no F-Hop, porque a primeira pessoa que eu conheci foi a Amy, né? Nós conhecemos a Amy primeiramente. Antes de conhecer o Duane, eu conheci a Amy primeiro. E aí a Amy foi muito pontual na minha jornada, porque Deus nos uniu e aconteceu assim. Deus quis assim. Mas chegou um momento da minha caminhada que eu realmente joguei as cordas. Eu digo, cara, isso aqui não vai mais. Eu desisti. E realmente, pessoas na jornada que estão com você nos momentos difíceis é o que muitas vezes fazem a diferença. E uma conversa que eu tive com a Amy, e aquela conversa mudou todo o cenário. E existiam várias pessoas que me ajudaram nessa jornada. Você me ajudou, minha esposa me ajudou, outras pessoas me ajudaram. Mas eu gosto de dizer que o chamado é fortalecido, mas pelas pessoas que caminham com você nos momentos difíceis. Então, se nós não temos amigos, os pastores... A conversa que eu mais escuto nos pastores hoje é... Se tu vai em conferência de pastores, o que eles mais falam? Você precisa de amigos. Se você ou a reclamação de que a jornada do pastor é uma jornada solitária. É só o que eu tenho escutado nas últimas conferências de pastores. Pastores não têm amigos. E é uma das coisas que eu não quero construir na minha jornada pastoral. Sim. Eu quero ter uma vida de amigos. Porque os amigos, nos momentos difíceis, eles vão estar com você, eles vão te encorajar. Então, eu acho que momentos difíceis vão revelar quem são os amigos. Sim. Momentos difíceis vão revelar quem são as pessoas que realmente querem impulsionar você. E momentos difíceis vão revelar as pessoas que realmente querem puxar o seu tapete. Então, eu acho que isso é muito importante. Para mim, é o que define, né? Nesse momento, eu tento trazer essas memórias. Porque isso me fortalece. Porque tem dias que tu não tem nada, mano. Tem dias que é só nuvem. Tu não tem para onde ir. Tu pode orar. Tu não tem para onde ir. Importante, amigos, né? Na jornada. Essencial, né? Eu também destacaria duas coisas, assim. Eu acho que quando a palavra ela é viva dentro de nós, a gente se apoia nos atributos de Deus para fazer as coisas, assim, e seguir o propósito que Ele tem para nós. Então, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, fortalece muito. Eu lembro de trechos específicos, às vezes, da Bíblia, que me encorajam e que não me deixam desistir, ou que são importantes para que eu possa encorajar Ele também nos momentos que Ele não está bem. Porque isso é normal, né? A gente sempre vai ter dias bons e sempre vai ter dias maus. Sim. E eu acho que outra coisa importante é a gente não olhar para a circunstância que a gente está vivendo e ter a ciência de que ela define quem nós somos ou que ela define o chamado que Deus nos fez. E não é assim. Deus, ele tem uma palavra, ele colocou uma palavra sobre cada um de nós aqui, ele fez um chamado para cada um de nós, e é isso que determina, e não a circunstância em si. Então, eu tento não focar muito na circunstância e recordar o meu coração, a minha mente, o tempo todo do chamado que o Senhor nos fez. Eu acho que isso me encoraja a seguir, assim. Tem uma música que eu ouvia muito na adolescência, que acho que é do Judson de Oliveira. Eu nunca me esquecerei do dia em que você me chamou. Lembra que ele fala? Vai valer a pena. Meu Deus, vai valer a pena. Essa música, baseada nessa coisa de lembrar do chamado de Deus, foi sempre uma das canções que me fazem lembrar. Embora eu não cante, eu não sou músico, quando algumas músicas tocam, elas também despertam essa coisa dentro de mim. É que as nossas emoções são voláteis, né? Sim. Elas flutuam muito. E se a gente se apoiar nelas, a gente tá pego. E a música tem um poder sobrenatural. De despertar isso.
Tá bem fresco na minha memória que você falou disso numa reunião esses dias aí. Você falou sobre o chamado de lembrar, né? Não sei se tu lembra. Em Apocalipse, a igreja de Sardes, eu acho, né? Que Jesus está falando para a igreja lembrar e avivar aquilo que ainda resta, né? Então, assim, lembra e mantém ainda o que resta dentro de você. E você usou, eu não me esqueço do número, acho que era 88 vezes na Bíblia nós somos chamados para lembrar. Eu não lembro quantas vezes a Bíblia me chama. Você falou isso Eu falei, no mas eu não lembro o número acho exato. que era 88. 80 e alguma coisa. Mas, enfim, cara, isso nos fala muito sobre a nossa fraqueza humana. Nós precisamos lembrar, nós precisamos ser lembrados das promessas do Senhor, nós precisamos ser lembrados do chamado do Senhor na nossa vida, nós precisamos ser lembrados de quem Ele é. E bem parecido com você, Lê, as duas coisas que me ajudam muito na minha jornada, inclusive o chamado ao pastoreio, foi assim que aconteceu comigo, porque eu não queria ser pastora, e foi cantando a Bíblia cantando aquela porção das Escrituras onde Jesus vai ter com Pedro e ele fala: Pedro, você me ama? Mas Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Né? E o Senhor diz, e Pedro termina dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ali Pedro reconhece que a dependência dele está em Deus, né? Está no Senhor. E aí ele diz: então vai e apacenta os teus irmãos. Agora vai e cuida dos teus irmãos. E eu lembro do Senhor falando comigo nessa passagem. A tua jornada tem sido uma jornada de eu te perguntar: Amy, você me ama? Mas, Amy, você me ama? Nos meus devocionais, nos momentos onde eu era impactada por uma revelação das Escrituras. E isso é a jornada de muita gente. Onde a gente está descobrindo aonde o Senhor vai nos usar, né? Que área. E é na nossa jornada de relacionamento com Ele onde Ele está fazendo essa pergunta, diariamente. Às vezes que Ele nos chama a obediência, né? Obedecer os mandamentos, em obedecer e não escolher o pecado, escolher santidade. E passou um filme na minha cabeça, naquele devocional que eu estava fazendo com o Senhor na minha própria casa. E ali Ele disse: a tua jornada tem sido uma jornada de expressar o seu amor por mim em obediência. E eu tenho a sua confiança. Então vai e apacenta os teus irmãos. Eu confio em ti para cuidar da minha noiva. E aquilo para mim foi... Nossa, eu chorei horrores, né? Tipo assim, meu Deus. E eu, na minha fraqueza, muitas vezes inútil que me sinto, Ele viu algo em mim para confiar, o co-pastorei com Ele. Então, cantar a palavra, você falou orar a Bíblia, né? Acho que é porque eu canto, né? Porque eu gosto de cantar. Então, cantar a Bíblia... São só formas diferentes de fazer a mesma coisa. Marca a gente e nos fortalece na jornada, nos dias maus, né? Então, assim, volte e meia, quando eu estou duvidando ou eu estou triste, eu volto a cantar essas verdades. Eu volto a orar essas verdades, né? E a outra coisa é me lembrar... E, de novo, eu tenho uma experiência para contar esse ponto. Eu falo demais, tá, gente? Mas eu me lembro de eu estar nas ruas de Curitiba, em 2014, durante a Copa do Mundo, que a gente estava fazendo um trabalho de plantar uma sala de oração por 32 dias durante a Copa e evangelizar travestis e meninas na prostituição que estavam nas ruas. E eu me lembro de uma noite fria. Eu estava indo evangelizar. O Vini é muito comigo. Eu não sei se tu vai lembrar dela, de uma travesti, que a gente chegou muito perto assim dela em relacionamento. A gente chegou aí na casa dela, sabe? E eu me lembro de pensar assim, cara, agora ela vai sair. Ele vai sair, né? E ele vai despertar para as verdades de quem Deus é. E passou alguns dias, a gente ia na rua toda noite, né? Então, eu não via ele lá. E eu tava naquela expectativa. Aí, foi um outro dia, eu voltei e lá tava ele. Lá. E eu falei dentro de mim,
eu não sei se eu tenho o que é necessário para tirar essa pessoa daqui. Eu não sei se eu consigo. Eu acho que é impossível, na verdade. E eu senti o Senhor falando comigo. Você não necessariamente está aqui por causa dele. Você está aqui por causa de mim. Você está aqui para me glorificar. Porque você, amando essa pessoa, o ponto não é ela. Por mais que ela está sendo tocada pelo amor de Cristo através da minha vida, mas eu só estou sendo canal porque é por causa dele. Então, ele é o foco, né? E Jesus, quando ele vai falar com Judas, lembra naquela passagem... Estou falando demais? Um pouquinho. Naquela passagem quando... É uma conversa, né? É uma conversa. Quando Jesus está falando com Judas, quando Maria desperdiça aquele perfume, né, aos pés de Jesus, e ele fala: os pobres sempre tereis com vocês. Vocês sempre vão ter os pobres, mas a mim nem sempre tereis. E ele está mostrando que o foco é ele, e não necessariamente os pobres. Nós vamos atender os pobres, mas não é por causa dos pobres em si, mas é por causa dele, porque ele abriu os nossos olhos para amar como ele ama. Então, nos dias maus, finalizando, nos dias difíceis, como eu tenho vários, onde eu me pego atarefada demais com os problemas das pessoas, eu me lembro que ele é o alvo, e não necessariamente as pessoas. Amém, muito bom. É verdade, eu me sinto encorajado, porque você se frustra frequentemente com as pessoas. Eu também. Mas se a frustração das pessoas... Se as pessoas forem o objetivo final, nós perderemos ânimo para continuar. Mas se Deus for o objetivo final, nós, nos dias difíceis, vamos continuar fazendo o que nós fomos chamados para fazer. E até amando aquelas pessoas. Amém. Uma das coisas que a gente mais recebe de dúvidas e perguntas sobre a F-Hop, além de o que somos de fato, porque nós temos muitas frentes de atividade e base missionária, centro de treinamento, sala de oração, igreja local, música. A gente pode explicar isso tudo daqui a pouco, mas acho que a pergunta que é mais feita é qual é a linha teológica que nós temos como organização e se existe uma unanimidade de pensamentos na nossa teologia. E a gente brinca bastante, eu particularmente brinco bastante com esse ponto de púlpito. Essa cadeira é barulhenta. Deu aí? Deu. Estamos correndo para trás aqui. E eu brinco bastante de púlpito com esse assunto, mas eu acho que a gente não diverge muito na nossa visão teológica. Na verdade, muito pouco. E eu acredito que não é nenhuma divergência. Eu acho que a gente tem ênfases. Um dá mais ênfase para algo do que o outro. Mas se você é alguém que entende um pouco dos movimentos eclesiásticos, eu nos colocaria na categoria de um ministério, uma igreja carismática, né? Uma igreja que acredita na carisma do Espírito Santo, na continuidade do Espírito Santo, dos dons, da manifestação dos dons no meio da igreja. Mas, sem dúvida, existe um apego teológico à teologia reformada. Né? Por todos nós, eu acredito aqui. Eu lembro em especial de você, quando você começou a sair só do âmbito da música e de composição e de sala de oração, e você começou a ler Lloyd Jones, e começou a ler Arthur Pink, começou a ler alguns outros caras, Tozer, e sua teologia começou a ser lapidada e encorajada também, né, pela reforma, pela teologia reformada. Obviamente, a minha história é um pouquinho diferente. A minha história é a partir de um lugar de frustração, porque eu bati em várias vertentes teológicas para procurar respostas e encontrar respostas e não consegui encontrar muito embasamento teológico e, enfim, foi ali também a minha jornada. Mas eu diria que é isso, né? Nós somos uma igreja carismática que acredita e tem sua referência bastante na teologia reformada. Não concordamos em tudo na teologia reformada, principalmente, eu diria, na escatologia, da grande maioria. Eu acho que é um erro categorizar a teologia reformada como ela é isso em todos os assuntos. Existem muitas vertentes e muitos professores e muitas vozes, mas é isso.
nós somos uma igreja carismática que tem um apreço, uma familiaridade maior com a teologia reformada. Agora, nós temos algumas ênfases diferentes que cada um aqui talvez sente-se chamado a dar. E eu falei isso uma vez numa reunião de líderes, o quanto eu aprecio a pluralidade dos dons do nosso meio e as ênfases teológicas, né, que nós nos sentimos chamados a dar e fazer. E uma vez uma pergunta me foi feita e ela me incomodava. A pergunta era: qual é a tua mensagem? Qual é a tua mensagem? Eu falava: cara, eu não tenho como colocar tudo que eu gosto de ensinar e estudar em uma só mensagem. E aí eu fui lapidando com o tempo e funilando. Eu acredito que o caráter cristão é a que eu mais gosto de ensinar e parecer-se com Jesus. E talvez é por causa da minha grande distância em se parecer com Jesus. Talvez é porque eu me sinto desafiado na minha própria jornada pessoal. Mas contribuam com a pergunta e quais são algumas das nossas ênfases teológicas que vocês acreditam que formam a F-Hop e dão a formação que nós temos hoje de base teológica? Acho que a centralidade em Cristo é algo que para nós é precioso, assim, como igreja, né? Sim. Então, eu percebo, assim, todas as frentes que a gente tem de atuação dentro tanto da igreja, sala de oração, base missionária, a gente preza muito pela centralidade de Cristo em tudo. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante para nós, assim. Eu diria, tem alguns, né? Mas acho que escatologia está ali muito em tudo que a gente faz, as nossas canções, as nossas mensagens. Sempre tem uma pitada ali, né, de levar a igreja, o corpo de Cristo, a amar a vinda do Senhor, a ser encontrado vigilante, né, para o dia do retorno de Jesus. Então, acho que isso faz parte também. Sim. A partir da minha experiência, né, uma das coisas que eu enfatizo muito, mais ou menos daquilo que eu acredito e falo e prego, é a questão da soberania de Deus, né? Porque como um bom calvinista, né, Cleber? Alguém tem que divergir na mesa. Não há divergência nesse ponto. Mas é porque também, como tu falou, né, faz parte da tua vida, né, da tua formação, né? Do lugar onde eu fui convertido, realmente eu era um homem que realmente não tinha como buscar Deus, né? Então, quando Deus me encontra, eu digo, cara, ele só pode ser muito poderoso para fazer o que ele fez. Então, ele só pode ser muito mais forte do que tudo. Sim. Então, a minha experiência também me faz acreditar naquilo que eu acredito, entende? Então, a pessoa fala assim: Cleber, qual é a tua mensagem? Cara, a minha mensagem é o evangelho. Eu sempre falo. Mas tem uma mensagem que você gosta muito? Eu digo, tenho várias, mas eu posso dizer uma que toca o meu coração. É que Cristo reina sobre todas as coisas, ele é soberano, independente do que aconteça. Então, para mim, é uma das coisas que é um termo muito caro para mim. Eu não consigo negociar isso com nada. Entende? Eu posso negociar a predestinação, eu posso negociar qualquer coisa. Mas quando se trata da soberania de Deus, eu acho que é difícil. Entende? Para mim é um termo caro. Sim. É algo que, cara, não tem como eu fugir disso. Entende? E aí eu acho que dentro de todas as ênfases que o Senhor nos proporcionou a atuar, existem muitas dúvidas das pessoas em como entender exatamente o que e como a F-Hop funciona. Eu até tenho pastores que não vão muito com a nossa cara, né, digamos assim. Por que tu fala isso aí? Exatamente porque eu vou explicar agora, acho que uma das confusões. Sim. As pessoas acham que o movimento de oração é um movimento. Entendi. No sentido do barulho e da... Que é passageiro. Que não moda. É enraizado em um local único e que é uma coisa descentralizada. E leva a entender... Eu já tive pastores aqui da região que me falavam: mas vocês têm igreja? Vocês não são uma sala de oração? E eu acho que, desse lugar, algumas pessoas ficam frustradas, porque no momento que, diga-se, falando a verdade, se você é um movimento para-eclesiástico, todo mundo ama você porque você não ameaça o império de ninguém. Sim. Na hora que você se torna uma igreja local, parece que você se torna um competidor, você se torna alguém que está competindo, é um rival. E aí a apreciação, a carisma, a simpatia que havia na compreensão anterior não se estende à ideia, porque a ideia da igreja local, isso entre várias coisas, é no mínimo imaturo.
Mas eu acho que é importante nós deixarmos claro que nós somos uma igreja local que tem uma sala de oração, que tem uma base missionária e a partir daí muita coisa acontece. Mas eu vou pedir para você explicar então como funciona essa parte de sala de oração e base missionária. E aí eu vou pedir para vocês, ou quem quiser falar um pouquinho como funciona a vida da igreja local, para o pessoal poder entender. Acho que quando nós usamos frases como o fascinação, muita gente não sabe o que é o fascinação. Às vezes até membros da nossa igreja não sabem exatamente o que é. Então, se nós pudermos explicar um pouquinho aqui do que é a F-Hop, como a F-Hop opera no seu dia a dia. Bom, vou ser sucinta, mas somos uma igreja que tem uma base missionária, onde tem missionários, né, tempo integral e parcial, e que dão as horas que eles podem semear, né, nessa base missionária para nutrir horas de oração e adoração na sala de oração, juntamente com outras áreas de serviço e ao servir, né, a visão, como no Fascinação, que é uma escola de treinamento devocional de 5 meses, onde nós temos alunos do Brasil inteiro que vêm passar tempo com a gente aqui, fora do Brasil também, 5 meses. Tem o Fascinação, tem a área administrativa, tem a própria sala de oração, onde os músicos, aqueles missionários que vêm para cá, que são músicos, são cantores, são líderes de adoração, servem horas ali, cantando, tocando, orando nos times, fazendo parte de times de adoração que tem estudo bíblico, tem ensaio, tem tempo de comunhão. E aí nós temos outras áreas também que a galera acaba servindo, não só missionário, mas tem gente da igreja também que serve, como na nossa loja, né, de livros que a gente tem, como na nossa editora. Nós temos uma editora que está dentro ali, né, da base missionária. F-Hop School, que é uma grande plataforma de ensino EAD que nós temos, né, para servir a nação brasileira e as nações de fala portuguesa com ensino teológico, devocional, ensino da palavra, e também agora na área de música, né, que a gente também está abrindo essa ala. Nós temos a ala de imersão, que vai falar dos nossos treinamentos que não acontecem só aqui, mas saem e vão servir outras igrejas, né, no Brasil. Então, a gente atende demandas de outras igrejas. Então, esses missionários, pastores, né, o Kleber vai servir essas igrejas, levando a mensagem de oração e adoração. Então, a base missionária tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma base missionária dentro da igreja, né? Isso, dentro da igreja. Inclusive, todos os missionários que servem, eles fazem parte da nossa igreja. São membros da igreja. Enquanto eles estão em Floripa, eles são parte desse corpo. Se eles voltarem para a cidade de origem, eles obviamente têm um corpo local lá. Isso. E como funciona a igreja local? A nossa comunidade, então, ela tá, né, tem alguns pilares, né, que sustentam a nossa igreja. Então, a sala de oração, ensino, adoração, enfim, algumas coisas que compõem todo esse cenário. E a gente tem vida de comunidade. Então, nós temos os cultos, né, nos domingos. Nós temos os ministérios geracionais acontecendo também sexta, no sábado. No domingo também, durante o culto, a gente tem as crianças, os pré-adolescentes. Aí, na sexta-feira, os jovens, os adolescentes, e no sábado, os jovens. E nós temos, durante a semana, também os grupos pequenos, né, que a gente chama de Table Talk, onde a comunidade se reúne para ouvir um pouco mais a palavra de Deus, para ter tempo de comunhão, vida em comunidade. E alguns eventos que a gente faz, assim, voltados para a interação da comunidade. Aí eu já posso citar, por exemplo, o Encontro das Mulheres uma vez por mês, né, para o estudo bíblico. Enfim, a gente vai levando a vida de igreja assim. E dentro, né, da estrutura da igreja, nós temos também a parte de ensino para a comunidade. Então, também acontece muita coisa. Acabamos de concluir o nosso curso de escatologia. Sim, né? E já estamos aí preparando o próximo. Que é? Sermão do Monte. Sermão do Monte. Vai ser muito bom. Vai.
Legal. E temos evangelismo, né? Eu acho que é uma área que também a gente Dentro da igreja Dentro local. da atua dentro da igreja, exato. né? E temos Atos também de justiça. acho também que o ato de justiça, que o Floripa Invisível, né, que também faz parte do F-Hop, né, da nossa braço da Aí ação social. tem aquelas coisas que igrejas locais Sim, têm, né? sim, O social, o pastoral, o atendimento. Mas uma coisa importante é que isso está sendo construído ao longo do tempo como se fosse tudo ao mesmo tempo. Estamos construindo isso ainda, né? Então não tem algo assim, isso aqui está tudo pronto, isso aqui está funcionando perfeitamente. Eu acho que nós estamos construindo esse lugar. Eu acho que vai levar algum tempo para tudo estiver bem. Tem várias perguntas aqui para serem abordadas, que eu acho que a gente nem tem tempo, porque cada uma tem uma riqueza, tem desdobramentos, tem opiniões, mas explicar um pouquinho, talvez seja bom nós falarmos um pouco sobre como é que funciona o nosso preparo para o final de semana, porque o nosso domingo é um domingo cheio, nós temos 3 cultos no domingo, e então eu vou pedir para você falar um pouco sobre como funciona toda a área de música para o preparo para o final de semana. Eu falo um pouquinho de como funciona a questão da pregação e vocês contam como funcionam os departamentos como voluntários e geracionais que funcionam. Nós estamos num ponto de Florianópolis, numa região de Florianópolis extremamente desafiadora para encontrar prédio para a igreja. Só se você tem que conhecer Florianópolis para você entender. Você nunca morou aqui. A região é tensa. Eu não conheço. Sabe que tem cidades que você passa e fala assim, não, pode não estar livre o prédio, mas existe o prédio? Então, Floripa, eu não sei do prédio. Eu não vejo o prédio. Não existe nem o terreno, principalmente. Quanto mais o prédio. Muito difícil essa região aqui. Então, quando aparece alguma coisa, é um milagre. E isso traz para nós dificuldades, desafios, né? Especialmente com os geracionais no domingo, no sábado, na sexta. Então, vamos contar um pouquinho de como a gente chega no final de semana. Para vocês que estão mais envolvidos com a música, o final de semana começa na segunda-feira, né? Quando já começam os grupos serem abertos e repertório e tal. Fala um pouquinho de como funciona isso, para o pessoal entender. Bom, tem um departamento, né, de música e adoração, que ali é liderado por um casal, que é a Nath e o Vilinho, e eles coordenam os músicos, juntamente com o diretor musical, que é o Felipe Eubank também, e os músicos, cantores, então eles montam as escalas, aí, beleza, caiu fulano e beltrano na escala de líder de louvor com a banda A, e aí abre um grupo no WhatsApp na segunda-feira, começa a escolher música, aquela coisa, essa música não, essa música sim, essa música não. Inclusive, eu tô na escala esse final de semana. Inclusive, eu meto o dedo no repertório. Para vocês que são músicos e líderes de louvor, que acham que o pastor tem que ficar fora do repertório de música, aqui isso não funciona. E então a gente acaba busca, né, fechar o repertório até quarta-feira no máximo, para que aí os músicos possam tirar as músicas. E aí no domingo a gente chega na igreja. Na verdade, já começa na sexta, né? Tem uma equipe que vai servir os adolescentes com louvor, né? No sábado, se tiver de jovens, tem uma equipe que está servindo, que passa pelo mesmo processo. E no domingo, a gente tem ensaio, geralmente, no domingo. A gente chega na igreja às 8h30 da manhã, 8h20, para montar, fazer montagem, passagem de som e ensaio. Tudo acontece ali até às 9h30, então 1 hora de montagem, passagem de som e ensaio, e começa o culto. E aí são 3 cultos, mesma banda, mesma equipe. Mas conta pra gente quantas equipes nós temos no louvor, quantos líderes de louvor, quantos músicos se envolvem. Mais ou menos uns 12 líderes de louvor que se envolvem com o louvor inteiro, né, da igreja. Do culto. Incluindo os adolescentes e jovens. São uns 12, 13 líderes de louvor. Músicos, a gente deve ter por volta de uns 40, eu acho, 50 músicos que servem. Acho que é isso, né? E aí, da minha parte, a pregação, eu normalmente, quando estou em casa, não estou viajando, eu falo à igreja, eu prego nos cultos de domingo, até porque quando viajo, por vezes fico 2, 3 finais de semana fora. Então, aqueles que eu estou na cidade,
eu faço questão de pregar para ter esse contato com a igreja a partir da Bíblia aberta, né, e ensinando a Bíblia. Mas eu tenho um apoio fenomenal, agora ainda mais com o presbitério, mas o Kleber sempre me dá esse suporte. Nós temos o presbitério montado, ainda tenho vocês duas que auxiliam também quando se faz necessário nessa parte, mas eu tiro normalmente a sexta-feira e o sábado para estudar. A Amy sabe o quanto ela sofre, porque enquanto os sábados com a nossa bebê poderiam ter sido desfrutados na beira-mar, curtindo um pôr do sol, ela muitas vezes não me tem, porque eu estou ali desde a sexta-feira enfurnado, estudando, lendo. Eu me preocupo muito em trazer uma palavra bíblica ao máximo que eu puder no domingo. Então, eu realmente zelo pela pregação do culto. E o meu preparo é ali de sexta a sábado, diferente do Kleber, né? Eu acho que tu começa lá na segunda-feira já. Eu tento, não consigo, minha mente não desliga de outras coisas. Eu devo ter algum déficit de atenção, sabia? Alguma coisa. Será? Ou tá ligado demais em tudo. Ou tô ligado demais em tudo. Uma coisa tem que ser dirigente, tu tem que colocar esse tipo lá e fazer isso, porque não é uma coisa fácil. E eu luto, né? Porque aí hoje já várias pessoas tentaram encher minha sexta-feira com reunião. Eu tenho que defende daqui, defende dali. Não pode, não vou. Eu, se eu chegar quinta-feira de noite e não tiver a mensagem, meu amigo, já era. Nem dorme direito. Nem durmo mais. Não. Sexta e sábado, dia que eu já tá impresso já. Raramente acontece de eu chegar Mas não era assim, tá? No sábado à tarde, sem saber o que pregar. Não era assim. Eu fazia as coisas mais rápido, mas eu sei que eu preciso fazer mais. Mas, cara, eu vou te dizer, nunca é demais horas gastas. Não, claro que não estudando. Claro que não é. Mas é uma dinâmica fácil. Sim. E eu aprendo com esses caras que eu estudo. Eu gosto de estudar, porque os caras sempre falam assim. Um dos pregadores, que nem vou falar o nome dele aqui, porque só falando o nome dele aqui vai gerar polêmica. Tá? E eu não quero gerar polêmica. Quero que isso aqui seja um ambiente saudável. Comportado hoje. Amém, tá, gente? Acordou sob condomínio próprio funcionando hoje. Tranquilo. E ele sempre fala que começa segunda-feira o texto. Lê o texto. Terça-feira você vai interpretar o texto. Quarta-feira você vai fazendo. Quinta-feira você já tem um argumento pronto. Aí você só separa e imprime. É uma construção, entende? Mas isso dá mais trabalho do que ficar... Você fica a cabeça engajada o tempo inteiro, né? É uma semana inteira, né? Bom, e aí, como funcionam todas as outras estruturas? A gente tem reuniões com os departamentos da igreja, né? Então, louvor... Toda terça, né? Toda terça-feira. Não, a terça a cada 15 dias. Era toda terça-feira, mas a gente conseguiu... Enxugar para cada 15 dias. Cada dia que você ganha... E aí a gente tem essa reunião de departamentos e a gente já prevê os próximos 15 dias. Então, por exemplo, agora no próximo domingo é domingo de ceia. Eu já estava com a ceia acertada já 3 semanas atrás, porque depende de toda uma logística, por exemplo, de comprar os elementos e tudo mais. Então, a gente faz tudo com antecedência. E a gente tem a agenda anual já da igreja, né, montada no início do ano. A gente faz aquela reunião, aquele brainstorm. De horas, que é uma loucura para conciliar sala de oração, base missionária, viagem, igreja, espaços, né, físicos limitados. Então, é uma guerra. E assim, a gente revisita cada 15 dias aquela agenda, faz as modificações, os ajustes e as providências. Então, a gente tem tipo um briefing, onde, por exemplo, vai ter culto de jovens. O que eu preciso? Eu preciso do telão da projeção, eu preciso disso, preciso daquilo. E aí a gente já encaminha tudo. Então, todos os departamentos já estão preparados para que o culto dos jovens aconteça, para que os 3 cultos domingo aconteçam. Por exemplo, dia de batismo, né? A gente tem que providenciar com mais tempo ainda de antecedência, porque tem fornecedor, tem isso, tem aquilo, tem toda uma logística diferente da igreja, tem alteração de culto. Enfim, a gente tem todo um planejamento e reuniões aí periódicas para que tudo saia dentro do que é para acontecer, né? A gente teve curso de noivos agora, tinha que ter certificado com o nome de todo mundo, mas aí a inscrição não terminou ainda, e aí o pessoal do marketing fica louco com a gente. Enfim, tudo acontece ao mesmo tempo, mas tudo consegue se ajustar e a gente consegue servir com excelência. Ótimo.
Nós vamos caminhar para o fim do nosso tempo juntos. Daqui a pouquinho temos algumas perguntas que vieram pelo Instagram que eu vou ler. Você também tem algumas aí, né? Tem. Eu acho que, de repente, podia fazer uma delas agora, que eu acho que vai ser bem legal. A gente está falando de planejamento aqui, né? E como que a gente planeja o nosso momento de descanso? Aí a pergunta É bem pessoal, né? A pergunta é, o que cada um de vocês gosta de fazer no dia de folga, no momento de descanso? Eu já respondo, eu gosto de não ver pessoas. É o meu dia de foco. Eu gosto de não ver pessoas. Cara, nós somos muito diferentes. Isso vai, pelo menos nós dois aqui, isso data lá para quando nós casamos. Inclusive, a nossa personalidade, a maneira como nós recarregamos nossas energias são diferentes formas, né? Eu realmente recarrego minhas energias sozinho. Eu gosto de ficar de boa, às vezes até me dedicar a um estudo, alguma coisa. Inclusive, meus melhores momentos de estudo, na época que a gente não tinha bebê, né? Era depois das 11 da noite, quando a Amy já capotou e eu podia varar a madrugada ali 2, 3 horas da manhã estudando e fazendo. Então, o meu tempo de recarregar as energias é sozinho. Eu tento lutar muito pelas minhas segundas-feiras, que eu chamo de Dia Internacional do Descanso Pastoral. Eu realmente tento conservar elas intocáveis. E às vezes que nós fazemos alguma atividade na segunda-feira é porque é inevitável, por alguma agenda, alguma viagem, algum evento. Mas eu digo que é ali. Mas aí não faz nada? Na segunda-feira? Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de... Eu posso falar para onde eu vou na segunda-feira, que o povo não vai ficar assustado? Pode ir pro clube de tiro? Claro. Pode ir também, né? Não faz mal nenhum. Enfim. Geralmente a gente divide, né? A segunda-feira. Geralmente, uma parte do dia você fica só, vai fazer o que você quer. Aí a bebê começa a encher o saco, né? E a Amy fala assim, a gente tem que tirar ela de casa. E daí... Aí ela começa a apontar pra porta. Ela fica apontando pra porta. E eu acabo saindo. Geralmente eu vou tomar café, eu vou pro shopping. A Amy tem uma energia. Eu no dia de descanso, ela tem uma energia que eu falo assim, era pra recarregar. Porque se eu fico em casa... Tem coisa pra fazer. Eu tô trabalhando. Eu tô lavando louça, lavando roupa, passando roupa... Né? É que você tem um problema. Ela vai passar o aspirador 3 vezes no mesmo dia, no mesmo espaço. Então eu recarrego saindo, passeando no shopping, comprando alguma coisa. Eu gosto de ir em floricultura, ver flores, plantas, tomar café. Então eu recarrego assim. E geralmente na segunda a gente divide o dia. Metade do dia ele fica sozinho e eu saio. E a outra metade a gente geralmente faz algo juntos, né? Nós dois. Junto com a Mia agora, né? Que tem a Mia. E vocês? Falei. Eu gostava de estar com as pessoas. Hoje eu não gosto tanto, mas... hoje eu encarrego sozinho. Aprendi eu tenho que estar sozinho. Fazendo o quê? Olhando televisão, mexendo no celular. Assistindo uma série. Zapeando. Assistindo uma série. Agora eu comecei a caminhar na praia, então é uma coisa que está me ajudando. Então, mas não pessoas para mim já tá nesse dia eu não respondo mensagens. Porque eu sou muito Caxias com a mensagem. Eu respondo todo mundo na hora, eu não deixo a mensagem para depois. Ora por mim também. Eu preciso dessa opção. Eu começo a ver mensagem chegando, começo a me dar uma agonia, uma ansiedade. Eu não posso. Cara, eu tenho que dar uma resposta para essa pessoa. Eu não posso ver os verdinhos ali, entende? No mensagem. Então você se assustaria com o meu WhatsApp. Não, eu não posso ver. Muda o assunto. Enfim. Aí aí tem umas pessoas que mandam o domínio lá. Pastor, tudo bem? Eu digo... Tudo bem, mas hoje eu não vou te responder. Eu vou te falar terça-feira. Terça-feira. Aí de manhã, terça-feira, às 8 horas, quando eu acordo, eu respondo a mensagem para ela. Mas e você, Lê? Eu tenho 2 formas. Eu gosto de dormir. Eu durmo, gente. O tempo que eu posso, eu deito. A gente não sabe muito bem o que é isso, né? E durmo, porque a minha mente ferve tanto durante a semana que se eu não... Desligar? Tem que dar um blackout, assim, e dar um apagão mesmo, desligar a central, né? Para poder refrescar, assim. E também eu gosto de sair caminhar na praia, enfim, eu gosto de sair um pouco de casa, mas para passear, não para agendas e coisas assim.
E aí, assim, eu gosto de fazer isso com os dois, com o Kleber e com a Melissa, só que eles nunca querem ir. Aí eles dizem que é passeio chato e não sei o quê. Aí, às vezes, eu saio sozinha, vou caminhar na praia. Agora eu estou tendo um parceiro para caminhar na praia. Então, eu gosto de fazer assim, passeios ao ar livre, entrar em contato com a natureza. Isso me recarrega também. Que da hora. E vamos falar sobre uma frustração e uma alegria no ofício pastoral de cada um aqui. Eita, agora tem que pensar. E sem aquela coisa de, ai, o Senhor é minha alegria. Não, Óbvio não. que o Senhor é tua alegria. Senão você não iria estar fazendo isso. Tô falando de coisas práticas mesmo, com quem um ser humano normal consegue se identificar quando você fala. Uma alegria e uma frustração. Eu vou falar as minhas então, aí depois vocês falam de vocês. Uma alegria é a oportunidade ímpar que nós temos de conhecer pessoas de caminhos da vida que eu nunca imaginava que eu teria a chance de conhecer. E eu conheço dentro da igreja essa pluralidade, a multiforma, as pessoas diferentes e todas voltadas para um bem comum, que é o Evangelho e a glória de Deus. Então, eu amo... às vezes eu chego em casa e falo para ele, Amy, sabe aquele irmão, aquela irmã, você acredita que eles... Tarararã? E ela, sério? Então eu fico assim, eu fico fascinado com a maneira como a qual Deus atrai os diferentes para dentro da igreja. Isso é uma alegria que eu tenho de ouvir, sentar, ouvir histórias e conhecer pessoas. Uma das minhas frustrações é que eu não acho que isso muitas vezes é explícito, e não me entendam aqui como quem está reclamando da vida pastoral, mas às vezes eu tenho a impressão, o sentimento, e pode ser coisa da minha cabeça, que as pessoas acham que pastor não faz nada. E por que eu falo isso? Porque às vezes eu sou convocado para algumas coisas, assim como atendimento pastoral, ou reuniões, ou estar na casa de irmãos e tal, assim, ou para hoje à noite, e é 6 horas da tarde. E eu acho que essa ideia de que a vida do pastor tem que estar sempre disponível para mim. Isso é uma coisa que me incomoda, de não, talvez, ter o sentimento de que nós somos pessoas normais que têm profissões, vocação, chamado, trabalho, como todo mundo tem. E, às vezes, o sentimento de que eu não tenho as noites livres para poder descansar, por exemplo. Né? De ter minha rotina. Chegar em casa, no meu horário, fazer uma janta, brincar com a bebê e tal. E ver que eu tenho que lutar para ter isso. Sabe? Eu tenho que ficar o tempo inteiro lutando. E acho que essa é uma das minhas frustrações da vida pastoral. E quando eu falo da vida pastoral, eu falo não só da minha vida pastoral aqui em Floripa. Eu falo assim de anos que eu estou envolvido com o ministério de igreja. Esse é um sentimento constante. Eu acho que assim, o que cada um aqui for falar, eu acho que é comum para todos nós. Talvez uma coisa que me frustra às vezes é ver a falta de comprometimento de pessoas que se disseram estar comprometidas. O tal do tamo junto? O tamo junto. O tamo junto às vezes me frustra um pouco. Às assim. vezes, eu odeio isso aí. Porque eu não sei, eu acho que a gente coloca, assim como as pessoas colocam expectativas em nós, a gente acaba também colocando às vezes expectativas nas pessoas, baseado até naquilo que a gente se doa, naquilo que a gente faz. E aqui eu posso falar abertamente, a gente se doa completamente. Sim. Né? A gente não tem restrição naquilo que a gente faz para Deus, assim. E aí, às vezes, a gente espera isso de pessoas e isso não acontece. Vocês duas podem gastar um tempinho juntos depois dessa ligação aqui, dessa gravação aqui? Vocês conversarem? Isso me frustra um pouco. E eu acho que a alegria, para mim, é perceber que Cristo alcançou uma vida. Isso é um motivo de alegria para mim. Amém. Eu ia acrescentar só que aquilo que é o teu motivo de frustração, por horas também é o meu motivo de alegria. Como eu me sinto, às vezes, amado pelos improváveis. Sabe aquelas pessoas no meio da nossa igreja que não são que não tem expectativas sobre elas. Que ninguém dá muito, que não é o mais
popular e tem mais amizade, está mais nos círculozinhos, e de repente dali vem alguns atos de amor, alguns atos de serviço, alguns atos de... Que surpreende, né? Cara, que me faz sentir muito amado. E eu poderia mencionar alguns aqui, mas enfim, agora mesmo, saí de um dos nossos espaços aqui, onde tem um irmão da igreja lá trabalhando há dias, dando da sua habilidade, do seu suor, do seu know-how, para construir algo para a casa do Senhor. E ver esse tipo de atitude me faz sentir, cara, que honra ter pessoas assim caminhando conosco. É verdade. É meio que os dois lados da mesma moeda, né? Exato. E aí, quando a gente se vê, às vezes, no lugar de dizer, gente, vamos lá, vamos, sabe? Parece que você está implorando para as pessoas fazerem algo para Deus, sendo que elas se dispuseram a fazer e se dispuseram para Ele em primeiro lugar. Não foi nem para nós. Exato. Em primeiro lugar foi para Ele. Mas eu também gosto de outra coisa. Eu gosto que de vez em quando as pessoas lembram da nossa falta de tempo para as nossas coisas e tentam retribuir isso de alguma maneira. E tem um casal na igreja que sabe do meu amor e da Amy por comida indiana. E recentemente eu chego no final do culto, vou para casa com uma marmitinha num domingo à noite, que eu sei que ela não teve tempo de cozinhar, para sentar e poder comer uma comida que nós gostamos. Então acontecem algumas coisas assim que realmente me fazem dar glória a Deus pela igreja que nós temos. Mas e também tem os ossos do ofício, né? Vocês? Pode falar, Amy. Olha, eu tava aqui pensando. Eu tenho várias coisas pra falar. Ela tem uma lista aqui, ó. As frustrações. Isso aí a lista. Sabe aqui lá no de departamento de músicos? Tô brincando. Mas, não, pelo contrário. Principalmente com os músicos, que é a área que eu mais trabalhei, né? Trabalhando aqui com a igreja. Eu amo ver as pessoas se descobrindo no talento delas. Isso me alegra. Sabe? Porque eu lembro que eu me senti uma pessoa sem talentos e sem habilidades. E ver os meus talentos e habilidades vindo para fora como uma flor que abre e pessoas acreditando em mim, aquilo fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, assim, eu busco ter esse mesmo coração. E me alegra muito quando eu vejo pessoas... Cara, eu me achei, eu me encontrei aqui esses dias. Eu estava falando com uma pessoa do Ministério Infantil que ela trabalhou com telemarketing a vida inteira. E agora, trabalhando no Ministério Infantil, servindo nos domingos, ela descobriu o quanto ela ama criança e o quanto ela gostaria de crescer na área de ensino para criança. E ela tá até cursando pedagogia, né? E ela foi cursar pedagogia. Uau. Então, tipo assim... E ela falou, eu tô amando dar aula para as crianças, eu tô amando me envolver com o Ministério Infantil, eu tô me redescobrindo. Legal. E isso me traz alegria. Eu falei, poxa, que legal, né? E muitas pessoas, e aqui já aconteceu muito, principalmente missionários, que chegam aqui, começa a fazer uma coisa por causa da necessidade e aí descobre que ama. Sim. E aí hoje está no mercado de trabalho fazendo isso. Tem vários que eu poderia nomear aqui. Né? Então, isso me deixa muito feliz. Pessoas que se descobrem servindo o corpo de Cristo, reconhecem os seus dons e talentos que Deus deu para edificar o corpo e aí acaba se tornando sua profissão, acaba se tornando algo que ele se encontrou. Legal. E isso me alegra muito. Frustração. Eu tenho várias. Calma, mulher, calma. Só uma hoje. Não, mas as alegrias são maiores do que as frustrações. Mas... Respira. Alinha as palavras aqui e aí fala. Não, mas eu vou concordar com a Lê, porque eu acho que isso é uma coisa que está bem quente, assim, na minha cabeça. Nesse momento. Bem recente, tipo, há uma hora atrás eu tive um problema. Se comprometerem, e as pessoas até começam bem. Começam super comprometidas. E aí, o que me frustra é a falta de constância, sabe? De comprometimento. Na constância. Constância no comprometimento. Entendeu? Porque a pessoa até se compromete, aí faz por um mês. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso, mas... E aí falta constância, sabe? E eu fico brava porque, poxa, eu sou tão constante. E não que eu sou perfeita, mas... Cara, eu continuo voltando todos os dias, fazendo a mesma coisa, sabe? E às vezes eu me frustro, porque eu também coloco na pessoa
Tipo assim, se eu faço, por que a pessoa não faz, né? E esse aqui tá sempre aqui falando, calma. Nem todo mundo carrega o mesmo peso que você. Então, isso é uma coisa que me frustra. A falta de constância no comprometimento. Também, me incomoda. Falta de constância nas pessoas. Me incomoda bastante. Uma das coisas que me frustra é pessoas que realmente tiveram, né, no nosso meio e realmente estavam conosco, viveram, né, coisas grandes no Senhor e de repente elas desaparecem, entende? Isso. Hebreus 6. Hebreus 6. Mas você está falando da fé. Não, eu tô brincando aqui, tá. porque ele é calvinista, tá. né? Hebreus 6 é o teu dilema teológico. E eu vejo que, cara, onde essas pessoas estavam? O que fez elas, né? Tava aqui, o que brilhou mais lá fora que não tem aqui, né? O que brilha mais que Cristo? O que brilha mais? Sim. Eu digo, cara, já tá aqui, existe uma comunidade, existe cuidado. Aí depois chega para mim e diz, cara, ninguém me cuidou, ninguém me fez não sei o quê. Eu digo, como ninguém te cuidou, cara? Cara, isso acontece toda hora. Não, Toda isso me arrebenta. Ou então, assim, você está acompanhando alguém e aí a pessoa não abre o jogo. Aí ela vai lá e abre o jogo, às vezes, pro Vini ou pra Amy. E a gente com quem a gente nunca conversa. Fala uma vez, aí vem lá e fala um monte de coisa. Não, o problema não é isso. O problema é que aí depois eu ligo cobrando vocês. Exatamente. Vocês não estão acompanhando fulano de tal? Não, é que nem marido traído, é o último a saber, não, assim, sabe? E o problema nem é quando a pessoa fala. O problema é quando eu sei por outras pessoas. O fulano falou que lá ninguém não cuidou, não foi cuidado. Eu digo, como assim, cara? Como assim? Fez isso, fez aquilo, fui lá. Aí respira. Eu digo, cara, eu não tenho mais paciência. E alegria, uma alegria. Alegria. Cara, a alegria é de ver a igreja crescendo, cara. A igreja crescendo. Não somente em números, mas a igreja saudável, entende? Porque hoje mesmo eu estava tendo um atendimento pastoral e eu percebi que o meu papel, ele é... Não porque eu sou o pastor, mas o meu papel, ele inspira as pessoas e me alegra, entende? E também me traz uma responsabilidade. Sim. Mas a pessoa assim, cara, eu vejo você e eu me inspiro. Você me ajuda a caminhar. Você me ajuda a fazer isso. Você me ajuda a ser verdadeiro. Você me ajuda a fazer isso. Ser útil, né? Ser útil. Eu te ajudo, legal, cara. Porque eu consigo ver em ti. Então, isso me alegra. Tem poder ajudar as pessoas a crescer. Aquelas que querem, né? Claro. Aquelas que não querem, eu realmente nem gosto, não gasto energia. Eu definitivamente aprendi a não gastar energia com aqueles que não querem. Mas quem quiser. Quem quiser. Você tá aí, Opa. disponível. É isso aí. E você? Você já falou, né? Já falei, né? Você tem mais alguma pergunta? Tem várias aqui. Assim, vamos fazer algumas. Eu vou fazer questão de responder essa aqui, porque eu preciso responder essa aqui. Como é receber dentro do ministério de vocês pessoas de outros ministérios? Outras pessoas acham que vocês podem querer roubar as ovelhas delas. E às vezes acontece, né? Não sei se acontece. Eu assumo que sim. Mas eu digo que eu não sei porque não chega para mim. Entendeu? Ninguém liga para mim, me procura e fala... Tu tá roubando a minha ovelha? Porque no final sabe que é feio falar isso. Sabe que ninguém é dono de ninguém e que o pastor é Jesus e nós somos servos dele. Mas existe. E a mensagem que a Amy sempre fala, né? Daquele tumulto, daquela discussão na igreja de Coríntios, que uns dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Paulo, e aquilo acontece o tempo inteiro. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Não tem ninguém que tenha saído da F-Hop e que tenha tido um gabinete pastoral com nenhum desses 4 aqui, que tenha se sentido coagido ou manipulado a ter que ficar por causa da nossa manipulação espiritual. Ninguém. Não vai ter uma pessoa que vai procurar e falar assim, a minha saída da F-Hop foi tumultuada por N motivos, seja por qual for. E isso porque nós acreditamos que realmente a igreja é de Cristo e que é o Senhor quem tem as pessoas para o tempo que elas estarão aqui conosco. Então, acontece isso, eu sei que acontece, mas receber as pessoas aqui é igual receber qualquer pessoa. Elas estão aqui, eu assumo que estão aqui porque o Senhor as trouxe. Exato. Ou porque elas estão em fuga e vão descobrir que estão em fuga logo, logo. Não vai demorar muito para elas descobrirem que estão em fuga. Quando elas descobrirem que estão em fuga, elas vão sair ou elas vão se arrepender, nos procurar e vão se arrepender. Mas
eu vou contar uma história que aconteceu com a Amy logo quando nós começávamos a falar se nós viríamos morar em Florianópolis ou não. Tu vai lembrar, foi acho que em 2013, o Duane chega em Florianópolis e eu vim aqui ajudar ele naquela transição por 2 semanas para eles alugarem uma casa. Naqueles dias, acho que era junho ou julho de 2013, a Amy veio para conhecer a cidade e gastar algumas horas comigo, um dia só comigo. E na ida embora, a Amy falou assim: bem, eu sinto que nós não éramos casados ainda, eu sinto que os Roberts querem muito você, mas eu não me senti quista como uma parceira ministerial por eles. E eu não guardo recado, né? Numa conversa aberta assim, e falei isso para os Roberts. Falei: ei, a Amy não se sentiu quista por vocês, o que está acontecendo aqui? Né? Por que esse sentimento? Vini sendo Vini. Vini sendo Vini. E a Jennifer deu uma resposta que eu carrego comigo até hoje. E é o que eu falo para pessoas que nos procuram para entrar na igreja. A Jennifer falou assim: bem, diga a Amy que se eu pudesse falar por mim e pelo meu coração, eu amaria e faria de tudo ao meu alcance para ter você e a Amy aqui conosco. Porém, eu sei que se eu fizer isso, e se ela vier, e se vocês se mudarem para cá, nós teremos um dia mau. Nós teremos um dia da dificuldade. E eu que fui a influência para trazê-los para cá, vou ter que pagar essa conta. Do dia que vocês questionarem Deus, o dia que vocês se sentirem desamparados por Ele, o dia que as coisas não fizerem sentido. E eu não tenho recursos para pagar essa conta. Porém, se Deus falar com a Amy, e se Deus falar com vocês, e se Deus os trouxer para cá, e forem movidos por essa convicção de vir para cá, o dia mau também vai chegar. Mas naquele dia, a conta não vai ser da Jennifer. Naquele dia, a conta vai ser do Senhor. E é Ele quem vai sustentar vocês, é Ele quem vai bancar as convicções de vocês. Aquilo ali foi um divisor de águas para mim, porque nós estávamos no momento de decidir se vínhamos para cá ou não. E essa, desde então, tem sido a minha fala para muitas pessoas, até que estão em outras cidades e estados que querem mudar para cá. As pessoas, na verdade, ficam até tristes com a gente. Né? É verdade. Porque não se sente. Já aconteceu em gabinete, a pessoa achou que a gente ia, tipo assim, não, é isso aí, você tem que vir. Por favor, vem, nós queremos que você venha. Nós precisamos de você. Isso. E por mais que precise, a gente... Eu acho que essa fala é um bom argumento na defesa da acusação de que nós roubamos ovelhas. Eu acho que todo pastor vai passar por essa acusação em algum momento, né? Nenhum de nós aqui nunca fez um movimento de chamar alguém, vem para cá, ou nesse lugar de... Não, aí onde você está não é bom, vem para cá. Nunca. Verdade. Nunca. Pelo contrário, eu já fiz coisas Ao contrário. de empurrar Tentar a pessoa evitar até que a pessoa venha, pra ver né? se realmente o Senhor trouxe ela para cá. Né? Bom, mais alguma coisa a ser falada sobre esse tema? Vocês? Não. Boa. Não, eu só queria fazer um ponto nessa pergunta, porque eu acho que eu vejo, eu não cresci no Brasil, né? Então, eu estou conhecendo muita cultura de igreja agora, principalmente viajando, ouvindo pregações. Eu sento, às vezes, debaixo de algumas pregações que eu falo, meu Deus, cadê a Bíblia? E eu queria dizer o quanto isso a gente joga acaba sendo o pastor que segura a ovelha, mas uma parcela de culpa na situação também é da ovelha, que não busca conhecimento. Sim. A igreja carece por falta de conhecimento bíblico. Porque uma igreja, uma ovelha, uma pessoa, né, não ficaria debaixo de uma liderança Se pensasse um pouquinho, né? se pensasse um pouco, se lesse a Bíblia, se compreendesse as Escrituras. Então, eu queria dizer que eu oro por isso. Eu oro para que a igreja conheça a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que você tem que fazer seminário. Né? Pode ser também. Pode ser. Mas que você realmente, sabe, que você leia a palavra, que você busque entendimento. Que você recentemente conversou comigo falar assim, se existe alguma autoridade na nossa vida como pastores de falar em alto e bom som para todos ouvirem que você não precisa de permissão para conhecer a palavra de Deus e conhecer
as escrituras de ninguém. Você De não precisa que ninguém. seu pastor te autorize para isso. Cara, Paulo deixa muito claro isso ali em 2 Coríntios 13, né? Quando ele vai falar da velha aliança e a nova aliança, tipo assim, o velho já foi. Precisar de Moisés para descer do monte com o rosto reluzente, já foi. Vocês têm acesso, né? Então, eu acho que a igreja ela precisa despertar para o conhecimento de Deus. E eu oro por isso, para que haja um despertar aonde igrejas se esvaziem e fechem até, se for necessário for. Sim. Que é um de serviço por corpo de Cristo, né? Alguns fazem. Eu oro que o Senhor nos guarde também disso, Amém. né? Porque eu também não quero que nenhuma das nossas falas aqui soem como se nós pensamos que somos maiores, melhores, superiores. Porque eu cometo erros na caminhada pastoral e tenho vocês que me ajudam a perceber esses erros muitas vezes. Todos nós cometemos. Eu acho que no final do dia é submeter a obra que ele tem nos convidado para participar com ele, submetê-la de volta a ele, porque são nas nossas carências, nas nossas dificuldades, nos nossos erros que ele se apresenta suficiente para o seu corpo, para a sua igreja, né? Nunca foi um apóstolo e nenhum discípulo de Jesus que disse que construiria a igreja dele. Foi ele que disse: eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja. E eu acho que nessa fala de Cristo eu descanso sabendo das minhas falhas. Nessa fala dele eu sei que ele é misericordioso e soberano para sustentar a igreja. Amém? Perguntinha rápida. Versículo preferido? Ixi, gente, ainda existem esse tipo de pergunta? Eu vou dizer o meu, então. João 10, 27, 28 e 29. Não é um versículo, é um trechinho que fala sobre as ovelhas seguirem a voz do pastor e as ovelhas foram dadas pelo pai ao filho e ninguém tira da mão do filho. Calvinista mesmo. Tô brincando. É a Bíblia. Muito Mais bom, alguém? muito bom esse texto. Aí, igreja, ouve o texto da pastora. Eu tô Você é ovelha de Cristo. Eu estou em 1 Pedro, capítulo 5, que diz: pastorai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que foram confiados, antes tornamos modelos do rebanho. Esses dois pastores estão... Eu vou falar que tenho o meu versículo favorito das estações da minha vida. Nessa estação aqui, eu falei para ele outro dia, Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas aflições e de como ele jurou e fez um voto ao Senhor de que não daria descanso aos seus olhos, descanso às suas pálpebras, não descansaria no conforto do seu palácio até que ele construísse para o Senhor um lugar de descanso. E mais em relação às aflições de Davi. Se nós sentimos aflições em construir o que a gente está construindo aqui, bom, existe um versículo que menciona que Davi também teve essas aflições. Então, eu às vezes encontro conforto nessa passagem de que as aflições são normais para aquele que está convicto de que precisa fazer algo que o Senhor lhe disse. Amém. Amém. Eu achei legal o jeito que você falou, né? Textos que são âncora, né, em estações. E para mim, hoje está sendo ali o primeiro mandamento. De Marcos 12:30, de amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, mente e força. E isso eu tenho meditado muito nisso, porque ele me manda fazer isso. E quando eu não sinto, quando eu estou frustrada, eu me lembro que ele espera isso de mim, ele comanda o meu coração a se inclinar, a minha mente a se inclinar, as minhas forças, onde eu acho que eu não tenho força. Eu falo, Até porque Deus. isso não é natural para nós, né? Nosso coração inclinado para o mal nunca vai querer buscar o Senhor por si mesmo. Então nós precisamos Então esse está colocar sendo força. um texto chave para mim agora nessa estação, de verdade. E antes de terminar, tem só mais algumas perguntas que vieram do Insta. Algum curso de teologia que nós indicamos? Eu vou dividir essa pergunta em duas maneiras. Curso de teologia sistemático de 3 anos e meio e tal é uma coisa. Mas estudar a Bíblia e se aprofundar nas Escrituras não necessariamente significa fazer um curso formal de teologia.
Então eu recomendo a nossa plataforma digital, a nossa plataforma online, que está hoje num modelo de streaming, onde você faz uma assinatura e você pode assistir mais de 1.500 horas de conteúdo que nós temos lá de ensino bíblico. Agora, eu particularmente gosto muito da Martin Bucer, né? Que é uma escola de teologia mais formal, e eu acho que a minha recomendação é essa. Talvez vocês tenham outra. Charles Spurgeon também, né? A escola Charles Spurgeon é muito boa. Nós também. temos até um irmão da nossa igreja fazendo. A escola boa também no Nordeste, né? É o seminário Jonathan Edwards, que tem cursos de graduação e pós-graduação. Ótimo. Legal. Também. O Martin Bucer, tanto nos cursos de teologia básica, quanto nesse mais longo, né? Longo. É porque eles têm o de 1 ano, que é bem mais tranquilo. Né? Sim. Como lidar com as diferentes formas de ser dos ministros que chegam de toda a parte? Eu acho que essa pergunta deve se encaixar formas de ser de ministros de louvor e músicos que chegam de toda a parte aqui, mas também a nossa igreja tem muitos pastores que vêm de outros ministérios para cá e mudam para cá, o Senhor os traz para cá. Eu costumo dizer que a F-Hop, ela tem uma cultura muito forte. É um rio de cultura muito forte. Nossa cultura, a sala de oração, as nossas passagens bíblicas, as nossas músicas, os nossos pilares teológicos, né? Que eu talvez um irmão normal da igreja não saiba, não tenha ouvido isso ainda, mas nós falamos muito nas nossas reuniões de liderança que os nossos pilares de teologia de ensino bíblico são o Sermão do Monte, intimidade com Jesus, vida de oração, escatologia. Normalmente a mensagem da F-Hop vai sempre esbarrar nesses 4 pilares: intimidade, oração, escatologia e Sermão do Monte. Por que eu falei desses 4 pilares? Porque, para mim, é tranquilo lidar com líderes que vêm de outros ministérios ou que chegam aqui de outros lugares do Brasil com diferentes formas de ser, porque eu sei que a nossa cultura é forte. Então, se alguém quer pertencer e sentir-se pertencente à F-Hop, o meu convite é: pula no rio da cultura que a F-Hop tem, mergulha. E se você conseguir nadar nele, gostar dele, ficar nele e se apaixonar por ele, você vai agregar a nós toda a sua bagagem que você traz para cá, para nós aprendermos com aquilo que você tem, mas certamente você vai se adaptar, se moldar e abraçar a cultura local que a gente tem. E tem algo que você sempre fala, né? Que aonde houver divergência, a Bíblia é o árbitro entre nós. É o árbitro. Então, eu acho que, principalmente na área pastoral, né? Sim. Eu acho que isso é bem importante. Uma pessoa perguntou aqui também: como posso trabalhar com vocês? Você é um voluntário da igreja? Pode começar como voluntário da igreja, né? Eu acho que pode começar tudo com uma boa conversa. Eu tenho atendido algumas pessoas no gabinete que têm vindo com essa demanda de eu quero me encontrar, eu quero achar o meu espaço, onde eu vou me encaixar melhor. E eu chamo para uma conversa, me conta um pouco da tua história, tua perspectiva, né? E aí a gente tem esse papel de facilitar a inclusão direcionar, né? Exatamente, das pessoas naquilo que Deus chamou elas para fazer. Sim. Eu gosto muito de pensar dessa forma e não pensar na necessidade que temos. Sim. Porque necessidade tem em todas as áreas. Não, mas necessidade sempre vai existir. Sempre vai ter, mas assim, o que foi que Deus te chamou para fazer? Eu quero facilitar isso, eu quero ajudar as pessoas a crescer e fluir naquilo que Deus chamou elas para fazer. Eu acho que esse caso encaixa exatamente no que a Jennifer falou para você, né? A pessoa veio para cá e beleza, eu não quero colocar ela numa função. Não vou dar um trabalho para ela. Preciso saber realmente se Deus trouxe ela para cá para que eu possa facilitar. Porque quando ela não tiver o dia bom, ela sabe encontrar o caminho, entende? Sim. Eu tô ali porque o pastor me colocou para trabalhar. Eu não gosto de trabalhar na Kids, porque o pastor me botou lá. Tá, mas será realmente... Por que tu me falou que tu não gosta? Né? Tem que ter essa conversa, esse conhecimento. E aí, uma última pergunta que eu recebi aqui, que nós recebemos, é se nós encorajamos pessoas a se mudar para Florianópolis para fazer parte da F-Hop. Eu vou usar a mesma resposta que eu dei até agora. Eu não quero pagar essa conta no dia mal. Sim. Eu não quero ser o cara que encoraja pessoas a mudar para cá e quando as dificuldades batem porque elas vêm na porta de todos,
a pessoa fala, mas foi você que me encorajou, foi você que me chamou, foi você que quis que eu viesse. Eu volto a falar aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração naquela fala do Jennifer. Se o Senhor falar, apontar, direcionar, deixar explícito que você deve estar aqui, aí a minha missão é, meu irmão, se o Senhor quer, quem sou eu para não querer? Né? Quem sou eu para não querer? Verdade. Gente, obrigado por esse tempo. Obrigado pela contribuição de todos vocês. Quero dizer, agora não como marido e nem como amigos, mas como co-trabalhador de vocês. Que privilégio tem sido caminhar e cuidar das pessoas e cuidar da igreja e dizer sim para o trabalho de Deus. Eu vejo como cada um de nós 4 encaixam-se dentro desse quebra-cabeça. Finalmente, nós encontramos nosso lugar. Cada um entende o seu lugar. E isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Quero agradecer, em especial, os membros da nossa igreja que talvez assistiram esse podcast até o fim. Isso é sinal do interesse que eles também têm em conhecer esse corpo pastoral. Feliz, animado com os sonhos que Deus tem para nós. Quero acreditar que nós temos muita coisa para viver juntos ainda nessa igreja. Amém. E muitas pessoas ainda que vão ser plantadas. Eu me lembro, sempre que alguém chega e fala assim, pastor, eu tô aqui, o Senhor me trouxe para cá. A minha oração é, então, Senhor, permita que ele, que ela deem frutos que glorifiquem o Pai Floresça, aqui. né? Que seja um lugar onde as pessoas deem muito fruto. Essa tem sido a minha oração. E Deus abençoe vocês também nos sonhos, nas famílias. E guarde o coração de cada um de nós. Amém? Amém. Se você nos acompanha até aqui, né, é porque você gostou desse conteúdo. Então, deixa um like aqui, né, comenta, compartilha esse vídeo com outros irmãos, aí deixa rolar esse vídeo nos nossos pequenos grupos da igreja. Segue esse canal para mais conteúdo, para acompanhar as nossas músicas, os nossos cultos de domingo. Aos nossos amigos Brasil afora que acompanham a F-Hop, obrigado também pelo tempo que você dedicou a esse podcast. E nós nos vemos na próxima edição. Deus abençoe vocês.